Iniciando mais um vlog por aqui, hoje eu estou de home office, é quinta-feira e eu estou lotado de coisas para serem realizadas. Amanhã eu vou para um evento e eu tava finalizando aqui a minha semana para ficar 100% focado no evento. Eu vou nesse evento aqui, ó, não sei se vocês conhecem, provavelmente se você soltar esse vídeo e você estiver no evento, você pode me encontrar lá. Eu vou nesse evento do G4 aqui esse final de semana, vão ser 3 dias de evento, espero gravar um vlog por lá. Mas qual que é a ideia aqui? Estou numa bateria de reuniões aqui, já entreguei 2 mentorias hoje, vou partir para a terceira e vou fazer um resumão com vocês aqui de um pouco dos conteúdos dessa semana que eu acredito são importantes. Então vai ser meio que um highlight das coisas que eu estudei, dei uma olhada nessa semana, decisões que eu tomei e coisas que eu fiz nas minhas mentorias aqui para trazer de lição para vocês. Vamos para a primeira aqui, deixa eu só encontrar ela e vou mostrar para vocês. Primeiramente, vou fazer uma atualização aqui com vocês. Ó. Eu estou fazendo uma rotina de postagens no LinkedIn e nós tivemos há 5 dias atrás mais um post, mais um lead magnet lá. Se você não entendeu essa estratégia, você pode voltar alguns vídeos atrás, onde eu postei esse vídeo aqui, é um frame de um vídeo maior, obviamente. Nós tivemos nesse daqui, ó, 337 comentários. A estratégia basicamente é trazer um conteúdo de extremo valor, fazer com que a pessoa passe por um simples funil que eu criei aqui, onde ela vai assistir a aula e se ela tiver interesse em falar comigo ou com a minha equipe, ela passa por um formulário e aí pode marcar uma reunião. Foi a primeira vez que eu testei esse funil e pasmem, temos propostas rolando que vieram a partir desse funil. Então, tem sido bem positivo. E aí, coisas que eu estou focando aqui. Eu tô me planejando para a próxima semana. A ideia aqui, eu vou mostrar bastidor mesmo do que eu tô fazendo. A ideia aqui, ó, eu tenho um mínimo de conteúdo que eu precisava fazer por semana. E eu tô trabalhando em 3 redes sociais. Então, eu tô fazendo Instagram, LinkedIn e YouTube. E é bem custoso fazer os 3. Precisa de muita estratégia, tempo dedicado e fazer com que isso seja feito junto com as outras coisas que eu tenho para fazer, que é gerenciar minha agência e gerenciar minha comunidade. São minhas 2 principais tarefas e depois vem o conteúdo ali. Então o mínimo que eu tenho que fazer por dia, tá? Por dia / semana, Instagram. O meu feed, eu meio que terceirizo e aprovo. Então assim, o meu feed, ele é um conteúdo que vem através, feed do Instagram é um conteúdo que vem através do que o meu social media faz. E eu só aprovo o conteúdo. Agora, os stories eu faço 100%. Então, mínimo de 10 stories por dia. LinkedIn eu quero fazer um post por dia a partir de semana que vem, e 2 deles tem que ser lead magnet semanal, ou seja, eu preciso criar vários mapas e várias coisas para isso ser executado. Além disso, eu quero fazer 5 vídeos por semana no YouTube, e ainda não consegui manter essa constância nas últimas semanas que eu tentei, mas a ideia é passar 3 aulas com vocês e 2 vlogs, e vamos correr para executar isso nas próximas semanas. Então, a ideia agora é, estou organizando aqui, porque eu vou fechar essa semana na quinta e partir só para gravar vlog e stories lá no evento, mas partir para organizar para começar a segunda-feira alinhado com todas as agendas para executar isso. Então esse daqui é um pouquinho de resumo de como está a nossa produção de conteúdo aqui. Além disso, eu vou entrar numa call agora, ó, vou mostrar para vocês de bastidor aqui, ó. Já tô no horário certinho, ó, quer ver? 15h30 aqui, ó. Eu vou entrar numa call exatamente agora, e aí depois eu vou vir aqui falar com vocês, pós-call, exatamente sobre algumas lições que eu tirei essa semana e conteúdos que eu quero trazer para vocês. Acabei agora a entrega de mais uma mentoria. Não reparem se minha filhinha está chorando lá embaixo, que ela está brincando, mas acabei agora a entrega de mais uma mentoria. Confesso que estou cansado, mas ó, estava explicando um pouco de como eu explico o meu serviço através da nossa proposta comercial, como eu crio a estrutura completa, e aí eu deixo todas as mentorias gravadas para os alunos. Lembrando, tá? Eu falo muito pouco disso aqui, divulgo muito pouco minha mentoria, porque a minha agenda, ela tá abarrotada e a gente tem uma lista grande de pessoas que querem saber mais da mentoria. Mas se você quer saber mais da mentoria, aqui abaixo vai ter um link de diagnóstico gratuito. Preencha, porque se você tiver o perfil da mentoria, você vai conseguir agendar uma ligação e a gente conversar sobre esse potencial da mentoria. Ou me envia um direct dizendo assim, tem interesse na mentoria, que a gente troca uma ideia sobre ela. E aí outra métrica na captação que eu me preocupo muito é o custo de aquisição do cliente. Então, quanto do seu investimento total de marketing dividido pela quantidade de clientes fechados. Exemplo aqui, eu vou investir R$1.000 em tráfego e vou fechar 10 clientes. Logo, o meu custo de aquisição por cliente aqui é R$100. Essa é uma das métricas mais importantes. Por quê? Se você adquirir um cliente por R$100
e o cliente gasta com você R$ 3.000, isso foi extremamente lucrativo. Agora, se você trabalha numa empresa que você gasta R$ 100 para vender um produto de 150, muitas vezes você vai estar queimando caixa do seu cliente para vender. Então, o contexto importa muito. Por isso que a gente deveria conversar com o cliente sobre essas métricas. Às vezes, o cliente não entende que o que ele está investindo não é suficiente para gerar o retorno que ele precisa. Deixa eu ver, sem complicar a cabeça de vocês, se eu consigo colocar um cenário fictício aqui. Então, imagina que você, vou colocar aqui, cenário 1, para vocês entenderem como isso daqui funciona da forma correta. Cenário 1, imagina que vocês têm um cliente que paga de FII mensal para vocês, FII mensal é a mensalidade que eles pagam para vocês, R$ 2.000. E eles investem em tráfego mais R$ 2.000. E eles têm um custo de aquisição por cliente dar um exemplo aqui, vou colocar os R$ 100 ali. Logo, eles fecharam 20 novas vendas nesse mês. Só que, vamos supor que é uma venda vou colocar um exemplo aqui, deixa eu ver, vou colocar uma venda de R$ 600 aqui. Então, eles fecharam uma venda, vamos colocar aqui, uma venda de R$ 600, R$ 600 por venda. Isso pode ser o valor de uma consulta de alguém, isso pode ser o valor de uma nutricionista, isso pode ser uma consulta de uma psicóloga que atende 2 vezes no mês ali, independente. Então, eles fizeram 20 novas vendas versus R$ 600. Você adicionou de faturamento aqui para esse cliente R$ 12.000. Logo, o que você gera de lucro para esse cliente aqui, sem contar que é o que a gente chama de ROI, ROI sobre investimento em anúncios e marketing, você gerou para esse cliente aqui, você gastou 4.000 para gerar 12. Então, você efetivamente teve um valor de 8.000 de lucro aqui, correto? Dependendo do que o cliente vende, essa operação está compensando. Só que você conseguiu uma ótima diferença do valor do CAC para o valor de venda. Só que, e se o cliente vendesse algo de R$ 200? Então, vamos imaginar que você está trabalhando com uma psicóloga que vende R$ 200 a consulta. Se você olhar o valor isolado aqui e falar, caraca, minha psicóloga não tinha nada e fez 20 novas vendas. Só que, efetivamente, ela faturou R$ 4.000. Então, ela tem um faturamento aqui de R$ 4.000. E aí, no final das contas, ela teve o lucro de R$ 0. Então, vocês entendem o conceito de que, tipo assim, a quantidade de vendas, a quantidade de custo por lead, a quantidade de leads não é importante se você não estiver olhando para isso daqui, para o CAC, para o valor da venda, para a quantidade das vendas e para o faturamento em si. E isso é o que acontece na maioria das psicólogas ali. Imagine que ela tivesse, que é um valor muito bom, imagina que ela tivesse um CAC de R$ 50 aqui, um valor aqui, e ela teria aqui mais ou menos 40 novas vendas. E aí ela faturaria R$ 8.000 e teria um lucro de R$ 4.000. De todo jeito, talvez não esteja compensando para ela. Por quê? Ela teve um lucro de 4.000, só que ela trabalhou aqui, pelo menos aqui, vamos supor, no caso de uma psicóloga, 40 horas trabalhadas, ela precisa pagar imposto, ela faz tudo isso sozinha. É mais fácil ela virar CLT aqui, por exemplo, e não ter todo o trabalho de ficar falando com a agência de marketing, produzindo conteúdo e fazendo várias coisas. Então, por isso que o que é importante é o tipo de cliente que você vai vender importa muito, muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Porque eu, Henrique, aqui vou falar um exemplo da Digitalize. Eu acredito que eu tenho um CAC, se eu não me engano, de 150 por venda. Só que eu não sei de cabeça quanto eu tenho um CAC aqui, de R$ 150 por venda normalmente. Só que o meu ticket médio entre as coisas mais caras que eu vendo e as mais baratas é de R$ 850. E aí, no volume, o lucro compensa muito. E aí, quanto mais volume você faz, mais você dilui isso daqui. Aí o Kennedy me perguntou, como converter para melhor isso, Henrique? Maior investimento? Exatamente, Kennedy. Quanto mais... É que aqui a gente tá falando de uma psicóloga que talvez trabalhe sozinho. Mas quanto mais vendas você faz aqui, e com o mesmo valor de tráfego, mais distante fica o FII mensal e mais distante fica o valor do tráfego. Então, entende o que eu quis dizer? Você precisa criar uma porcentagem de lucro alta para que valha a pena para o cliente. Por isso que muitas vezes a gente não consegue trabalhar com mensalidade, não consegue manter a mensalidade de profissionais liberais. Por quê? Porque o cara vai faturar, por exemplo, R$ 12.000 e vai precisar gastar 2 de tráfego, 2 de agência, mais um trabalhão gigantesco, mais horas e horas para realizar e efetivamente entregar aquilo que foi proposto na venda, só que no mês que der errado, acabou. No mês que der errado, ele não consegue se manter. Em um mês você pode fazer 40, 50 vendas, no outro mês você pode fazer 20, e aí isso não funcionar, entende? Agora, existe um mundo onde, por exemplo,
uma psicóloga compense fazer um projeto se ela, por exemplo, manter esses clientes por longo prazo. Então, se ela não começar do zero todos os meses, é como uma recorrência de uma agência, como uma recorrência de um outro tipo de trabalho. Então, assim, o que importa muito aqui nesse cenário é você conseguir apresentar isso para o cliente, para que ele chegue em conclusões do tipo, preciso investir mais em tráfego para que eu consiga escalar isso daqui. Porque se a gente fala de uma coisa aqui, ó, existe uma coisa muito legal para a gente olhar, que é a porcentagem de lucro. Um lucro de, eu vou dar um exemplo, Kennedy, você que está prestando atenção, um lucro de 35% é bom? Acredito que sim, ou não? Depende, entende? Pode ser que sim, pode ser que não. Um lucro de 35% para alguém que fatura 5 mil reais, eu vou dar um exemplo, é R$ 1.750. Agora, para um cara que fatura 100 mil, são 35 mil. Então a porcentagem, ela tem que vir sobre o valor, tem que ser muito bem feita sobre o valor do faturamento. Então se você entrega uma porcentagem de lucro para o seu cliente aqui, ela muda muito na questão do faturamento. Então assim, a gente falou aqui, ó, na questão do faturamento versus lucro. Ela faturou aqui 8 mil e lucrou 4 mil. Cara, bizarro, porcentagem de lucro de quase 50%. Mas era melhor que ela tivesse, aqui ó, era melhor que ela tivesse 10% de lucro de 100 mil reais, por exemplo. Ou seja, o tipo de negócio que você vai vender importa muito. Não adianta você querer vender serviço com FII mensal de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 para casos desse tipo aqui, por exemplo. Por quê? Porque o cara não vai conseguir te pagar por muito tempo. É diferente. Então, por isso que os bons clientes, normalmente, e é básico isso, a gente tem que viver, a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real, que é, a gente precisa encontrar clientes que faturam bem para que a gente possa aplicar o nosso serviço e gerar impacto real para as pessoas. Ô Henrique, você apresenta isso geralmente num mapa mental também? Ou você tem uma apresentação profissional? Inclusive, eu faço bastante, eu já fiz com algumas pessoas em mentoria isso também, que é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz tráfego para nossa agência, a gente não faz contas desse tipo. E isso é meio bizarro. Mas eu já notei que nem os empresários e nem as agências sabem fazer essa conta. Isso aí pra mim é verdade, cara. Eu vou falar pra você. Então, mas assim, e é isso que eu falei em algumas reuniões passadas. Isso daqui deveria ser o básico, entende? E às vezes a gente fica sem entender o porquê que algumas coisas não dão certo. Porque nem a gente, como agência, às vezes sabe contabilizar o quanto de tráfego efetivamente a gente deveria indicar para o cliente. Então, às vezes o cliente tem uma mensalidade com você de 3 mil reais e vai investir 3 mil em tráfego, 6 mil. Mas às vezes ele vai, cara, batalhar ali para vender 10 mil, 12 mil, o que não vale o esforço, entendeu? Que não vale o esforço. Agora, tem empresas mais bem estabelecidas que vai ter coisas específicas que você vai fazer que vai gerar mais resultado com menos dinheiro. Por quê? O CAC é reduzido, depende do mercado, o custo por clique daquele mercado às vezes é barato. Vamos comparar duas coisas muito específicas. Para eu gerar demanda, por exemplo, para um negócio local, eu gasto R$2 por mensagem, por exemplo, para um delivery. Se for fazer para minha agência, eu gasto R$15, R$20. São CACs totalmente diferentes, são valores de venda totalmente diferentes. Normalmente, quanto maior o valor do produto, maior é o CAC. Só que você tem uma diferenciação grande do tamanho do lucro que você vai gerar ali. Só que muitas vezes a gente, como agência, deveria fazer isso. A gente deveria saber mais números e o cliente deveria apresentar mais números. Só que, infelizmente, o cliente não tem consciência disso. E isso é muito bizarro, sabe por quê? Porque quando a gente vai chegar, eu ouvi muito isso num grupo de mentoria que eu tô, que é tipo assim, você vai pagar às vezes 15, 18 mil reais lá no G4 para ter uma aula disso daqui que eu tô dando para vocês. Porque o empresário grande também não sabe disso. Não sabe. Entendeu? Tipo assim, e o médio é que o G4 não trabalha com empresário grande, porque a gente vai falar do empresário grande, é o cara que fatura centena de milhão aí. O empresário pequeno, que é o cara que fatura 1 milhão por ano, que fatura 80 mil por mês, que é o nosso cliente ideal aqui, ele não sabe nem, saca? Tipo assim, ele não sabe nem por onde começar essa conversa. E aí ele vai lá pagar 15 mil no G4 para escutar essas mesmas coisas aqui. Eu já vi os bastidores daquele G4 Traction lá, por exemplo, que eles chamam isso daqui de alavanca de crescimento, né? Eles vão trabalhar com vocês o jeito de diminuir e melhorar esses números aqui. Como que você baixa o custo por lead, como que você baixa o teu CAC, como que você vende mais vezes para ter um LTV maior. A base de crescimento, de growth, dessas coisas, é essa base aqui, que é o básico que a gente deveria entregar para os clientes. E eu vou contar para vocês que isso é uma coisa que eu comecei a entregar para os meus clientes esse ano aqui, que foi de tanto bater cabeça com alguns clientes, entender os números para saber, tipo assim, cara, é exatamente
por isso que não tem como isso daqui gerar resultado. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o cliente, vou dar um exemplo novamente com números. Às vezes o cliente compra um produto por R$50 e vende por 100. Então aqui R$100 o valor de venda. Imagina uma camiseta, imagina um e-commerce de camiseta, imagina produto de economia real. 100 por venda, vou colocar aqui 50 de custo. Para a gente vender essa camiseta, a gente tem que ter um custo de marketing que seja, tipo assim, bizarramente. Aí você vê que as contas nem fazem sentido. Você fala assim, cara, nem dá para atender esse cara aqui. Por quê? Ele tem R$50 de lucro por peça. Se você não atingir, aí você vai fazer alguns cálculos, que é, nesse valor aqui, ele vai pagar imposto sobre o bruto. Vamos colocar 10% de imposto aí, que é o cara que fatura um pouco mais de 300, 400 mil no mês ali, desculpa, no ano, vai pagar 10% no Simples. Aí você vai tirar aqui nesse custo, menos R$10 de imposto, já vai para 40 de lucro final. Aí você já não tá trabalhando mais com o valor de 100 para fazer uma venda de 100, você tá fazendo uma venda de 40. Aí você começa a colocar, que é o que a agência nunca vai olhar, e que os meus melhores clientes, eu conquistei os meus melhores clientes conversando sobre essas coisas com eles aqui. Eu imagino. Oi? Eu imagino, porque é uma baita clareza, cara. Aí você vai colocar 40. Cara, vamos dizer aqui que ele gasta mais ou menos 25% em custos. O que é custos? Funcionário pro labore dele, espaço físico, aluguel, água, luz, tudo que vem de uma base de ter uma empresa. Vamos colocar R$20. Ou seja, ele tem aqui R$20 de lucro por peça. Lucro líquido, tá? Lucro líquido. Cadê o dinheiro do tráfego aqui? Você vai me dizer que você vai garantir pro cara que vai vender E aí quem trabalha com e-commerce sabe. Como que você vai vender a R$15 por venda? R$10 por venda? O cara ter 10% de margem numa peça. Por isso que a gente olha, e aí essa é a bizarrice. E isso se aplica no mercado real. Vai em uma boa loja Vou dar um exemplo de um e-commerce que era muito famoso numa época atrás, eu acho que deve ser muito famoso ainda. Quem já viu, por exemplo, uma marca chamada Approve, por exemplo? Marca famosa lá e tal. Cara, vai ver quanto tá custando no e-commerce deles uma camiseta. Antigamente, se custava muito barato. Por quê? Custo de aquisição barato, etc. Não é só o material que aumenta, não é só o imposto que aumenta. Cara, o custo da venda também aumenta. Por isso que hoje em dia os produtos estão encarecendo. Por quê? Porque a gente não consegue. No comecinho a gente conseguia fazer R$15 por venda no e-commerce, R$20 por venda no e-commerce. Mas se você não trouxer essa clareza para o empresário, e muitas vezes por isso que eu falo para vocês, é muito disso que eu trabalho nas consultorias, tá? Que é, nisso daqui, inclusive, abre muitas oportunidades para mim no seguinte sentido, que é falar com o dono da empresa não só sobre o marketing, mas sobre produto, falar sobre o custo da venda, sobre o custo do produto dele, porque eu pego muita gente aqui com a idealização de um produto, com o valor de um produto que não é real. E aí ele quer investir pouco em tráfego e aí meio que já vem com o certificado de que vai dar errado. Por quê? Não está calculando essas coisas básicas. Então, assim, vai dizer, vai vender R$100 por camiseta, não vai dar certo? Depende. Você vender 10 mil camisetas no mês, com uma insider da vida, com uma empresa grande que está se propondo a crescer para ganhar no volume, funciona. Ou você vai fazer o quê? Vai posicionar e vai vender algo mais premium. Aí, ao invés de fazer uma camiseta de R$100, você vai fazer uma camiseta de R$200. E aí o teu imposto, ele se dilui mais no valor total, etc. E você tem um pouquinho mais de custo para investir em marketing, por exemplo. Por isso que as coisas estão ultimamente ficando tão caras, principalmente em e-commerce ou coisas desse tipo, porque os caras precisam de verba. E aí vai falar assim, beleza, aí o pessoal tá agora indo, por exemplo, pro Mercado Livre da vida. Vai ver quanto o Mercado Livre cobra de taxa total ali, é 20%, 17%. Saca? Então, todos esses custos são muito importantes. O problema é que o pessoal vem idealizando uma coisa na rede social totalmente diferente da realidade. Eles usam o digital não como um canal de vendas, assim como se fosse algo à parte. O Samuel tá falando aqui, realmente, que pedimos no mínimo de 1.500 para restaurante. E eu imagino, só que você tem que ter, tipo assim, uma quantidade de vendas muito boa para conseguir manter o cliente. E é por essa explicação aqui que você entende... Será que dá? Eu fiquei pensando muito nisso daqui. Isso aí é ouro, Henrique. Você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem interesse na Digitalize Academy. Então eu vou direto ao ponto e mostrar para você que precisa lotar a sua agenda, para você que precisa gerar demanda para o seu negócio e o mais importante, vender mais e construir uma marca pessoal, construir a marca da sua empresa. Eu vou te mostrar como que a gente entrega essas soluções diretamente num tour virtual com a nossa plataforma. Essa daqui é a nossa plataforma por dentro. São mais de 70 horas de conteúdo totalmente e direto na prática. Agora você faz uma pergunta, será que eu tenho que assistir todo esse conteúdo?
Se você gostar muito de estudar, sim, mas se você quer buscar um resultado mais rápido, no Comece Aqui você tem o que a gente chama de trilhas de conteúdo. Então, se você é designer, social media ou videomaker, um dono de agência, um gestor de tráfego, presta serviço a um profissional liberal e de alguma forma precisa lotar a sua agenda de clientes, prospectar leads mais qualificados e buscar mais vendas para sua empresa, você pode escolher a sua trilha de conteúdo. A partir dessa trilha, você vai abrir o nosso mapa aqui, ó, e você já vai ter destinado cada conteúdo que você tem que assistir por ordem. Você entra na nossa trilha de conteúdo aqui e você já tem exatamente quais etapas, quais checklists você precisa cumprir para chegar no resultado que você almeja e ter o retorno do investimento da Digitalize Academy muito rápido. Além disso, na nossa área de membros aqui, você tem acesso a mais de 60 lives semanais, só que você tem mais de 60 horas de conteúdo. Você aprende a como construir uma agência enxuta e lucrativa, para você que é dono de agência, princípios básicos de marketing digital. Cada um desse daqui é uma aula totalmente na prática. Construindo a sua marca do zero, uma aula totalmente interativa, desenhando para você, mostrando para você todo o conceito que você precisa para garantir o seu resultado. Além disso, você aprende a criar a sua marca, aprende a construir uma mensagem que converte, aprende a criar conteúdo, cria num formato totalmente direto ao ponto, com a tela compartilhada, aprende a fazer os anúncios. Você pode fazer anúncios, principalmente, para você, para negócios locais, para um e-commerce, para captar leads, para fazer tráfego no Google Ads. E além disso, você tem um módulo de prestação de serviço na prática, onde você vai aprender a trabalhar, criar processos, criar a sua agência e criar a sua operação online. Um módulo de processos com 3 aulas de mais de 30 minutos mostrando como que nós fazemos nossos processos internos. Um módulo de vendas, um módulo de prospecção de clientes para quem vai prospectar B2B, ou seja, de empresas para outras empresas, onde a gente pega o seu primeiro funil de vendas, como você gera leads, como você começa a prospectar do zero, como você faz reuniões, filtra esses leads e gera qualificação, um workshop para quem faz tráfego pago, um curso para quem quer vender no WhatsApp, no final dele, um script e um playbook totalmente prático para executar suas vendas. E para você que ainda não tem nenhum cliente, também nós temos um curso chamado Meu Primeiro Cliente, com 20 aulas aqui, para você aprender tudo que você precisa para construir a sua oferta e ir ao mercado conseguir os seus primeiros clientes. Além disso, nós temos algum bônus aqui, como criação de oferta, como ganhar 10k por mês prestando serviço, como criar conteúdo mesmo sem ter tempo, como você transforma o seu Instagram numa máquina de conversão e como você fatura 30 mil por mês no mínimo, certo? Um tour completo aqui da nossa plataforma.